Olá, silcador! Hoje eu estou trazendo 3 perguntas que você precisa fazer para o seu cliente quando ele te procura para fazer um serviço de serigrafia. Estou tratando aqui como se fosse um serviço em camisas, tá? Silcar camisas, beleza? Vamos para esse conteúdo que está gostoso, muito importante você se ligar nele. Valeu? É nóis! Vamos lá então. Antes de dar o preço para o cliente, eu entendo, nós trabalhamos dessa forma e tem sido bom para nós, tem dado certo. Eu entendo que você precisa fazer pelo menos essas 3 perguntas para o cliente. E dentro, lógico, dessas 3 perguntas, tem outras perguntas, tem outras subperguntas, vamos chamar assim, né? Vamos lá então. Número 1. Quantas peças você quer silcar? Ok, você precisa silcar quantas peças, senhor? Ou senhora, sei lá, né? O cliente chegou, te ligou, ou tá mandando um zap, te achou na internet aí, não sei, e tá perguntando quanto fica o silk. O cliente só sabe dizer, quanto fica o silk? Tô querendo silcar umas peças, quanto fica? Ele não sabe como é que fala, né? Você que precisa conduzir a conversa. Ou seja, ok, são quantas peças? Aí você vai tomando nota lá. São X, né? E com essa pergunta, eu coloquei aqui algumas subperguntas que você vai perceber ou vai poder questionar com ele sobre o limite mínimo que você atende. Porque tem um vídeo nosso aqui falando, tem gente que pode falar, nós atendemos o mínimo de 20, tem gente que atende o mínimo de 50, de 30, entendeu? Então vai ver, com essa pergunta, quantas peças você precisa silcar, você está querendo fazer, você vai saber se está dentro do seu limite. Ah, não, eu atendo qualquer quantidade. Então, beleza, não vai te preocupar isso. Se for uma peça ou 1000 peças, não tem problema, né? Então, você vai poder, com essa pergunta, perceber o limite, se está dentro do limite mínimo que você atende, se vai valer a pena para você e para ele, você vai entender por que depois, se vai valer a pena. Se ele traz ou se você fornece, né? Quantas peças o senhor quer fazer? E o senhor já tem as camisas? Ou, não, eu não tenho. Vocês fazem? Sim, nós fazemos. Tá bom, então você já sabe que vai ser com o preço da sua malha, não é? Ele não vai trazer. E a cor das peças? Se serão peças claras, se serão peças escuras. Por quê? Lá na frente nós vamos entender isso, ok? Então nós vamos entender se vai valer a pena para o cliente e a cor das peças, por que elas interferem, por que a cor interfere no nosso resultado de orçamento, beleza? Então todos esses subtópicos estão dentro do quantas peças o cliente vai silcar, sobre a quantidade e as características desse pedido, ok? Vamos lá para a segunda pergunta muito importante. Essa pergunta é muito... Eu não consigo dar orçamento para ninguém sem essa pergunta, né? Qual a arte deseja aplicar? Qual a arte que o senhor pretende silcar nas camisas? O que é? O senhor já tem a arte? Ah, não, eu não tenho, só tenho a ideia, mas você precisa fazer para mim. Tá, mas o senhor já tem a ideia de como vai ser? Se é colorido, se não é, tal. Vamos dizer que o cliente te manda a arte, ok? A logomarca da empresa dele, ou sei lá, se é da empresa dele, ou se é da igreja, se é da escola. Ele precisa te mandar. E o que você vai detectar com essa pergunta? Qual a arte o senhor deseja aplicar nas camisas? Digamos que se você vai fazer a arte, você já mexe aí com o Photoshop, com o CorelDRAW, com um programa de arte aí, você vai criar arte para ele. É lógico que você vai criar essa arte tentando favorecer a sua logística e fazer brilhar também os olhos do cliente, para ele achar bonito, né, e tudo. Então olha só algumas coisas que nós vamos detectar com a resposta do cliente. De acordo com o que ele responder, olha o que nós vamos perceber. O tamanho da estampa. Nós vamos, nessa conversa sobre arte, nós vamos definir aí, saber interpretar o tamanho que vai ser a estampa. Uma coisa é você falar de uma estampa de 20 por 20, de 10 por 10. Uma coisa é você falar de uma estampa do tamanho de um A3, uma estampa de 40 por 30, quase o peito cheio, né? E outra coisa é você falar de uma estampa frente total,
Tá vendo como tem muita diferença? Você vai cobrar a mesma coisa que você cobra uma estampa pequenininha aqui no bolso, você vai cobrar a mesma coisa de uma estampa grandona, do tamanho de um A3, você vai tomar prejuízo, não é? Então precisa saber também o tamanho da estampa. E sabendo a característica dessa arte, dessa estampa, você vai poder perceber quantas cores você está silcando aquela estampa. Quantas cores? É uma cor só? Você pode fazer uma grandona, do tamanho de um A3, mas de uma cor só. É muito comum, acontece, não é? Então, também você pode fazer, independente do tamanho, você pode fazer uma arte de 3, 4, 5 cores. Ah, mas isso é policromia? Não, nem sempre. Às vezes é tudo chapado e não precisa ser policromia. Entende? Dependendo da quantidade e do padrão do cliente, do padrão da empresa, né? Eu sempre tento induzi-lo a reduzir custo. Porque não adianta eu fazer uma coisa linda e maravilhosa e o cliente falar, não, muito lindo, mas para mim não dá. Perdi tempo, perdi o cliente, já era. Então eu sondo o perfil do cliente, olho clínico, né, silcador? A gente dá uma observada assim, é uma lanchonete. A lanchonete não quer pagar caro, né? É uma farmácia pequena de bairro, compreende? Então você tem que sondar o perfil do cliente. E, lógico, você pode ter plano A, plano B, né? Aí você enche os olhos do cliente, e o cliente tem condição de pagar. Maravilha. Então eu tento simplificar. Se eu for criar a arte, eu tento primeiro criar com uma cor só. Aí depois, Fabão, mas aí você vai ganhar pouco. Eu prefiro ganhar pouco e atender o cliente, ele ficar satisfeito com o resultado de beleza, de qualidade, do que querer ganhar demais. Tem aquela frase, né? Esperto demais vira bicho. Compreende? Então a gente aqui não tem essa malícia não, essa malandragem, essa jogada não. A gente prefere atender a expectativa do cliente e agradá-lo no custo também, porque esse cliente é o cliente que volta e indica outros clientes, entende? É diferente isso, a visão é essa. Então, lógico, cada um trabalha de uma forma, estou te sugerindo aqui a nossa ideia, né? Então você vai perceber, por exemplo, que dependendo do tipo da arte, ou que você criou, ou que ele trouxe, você vai saber quantas telas eu vou usar. E aqui nós, por exemplo, cobramos a gravação da tela. Então, se eu não sei quantas telas, eu não sei o que eu vou cobrar de tela. Não é isso? É uma cor só. Beleza, então é uma tela só para aquela estampa. Não, tem 3 cores. Então são 3 telas. O cliente já chama a gente na campainha, no interfone ali. Ele já sabe que o cliente que já nos conhece, né? Ele já sabe que cada cor é uma tela e cada tela tem um custo. Ok? Então é bom saber isso. Olha, outra coisa, se é frente e costa. Você sabe por que eu estou falando esses detalhes? Porque às vezes o cliente liga pra gente, procura a gente, seja manda um zap, um e-mail, telefone, sei lá. Ele fala assim, eu quero silcar umas camisas, é quanto? Na cabeça dele ele sabe que é uma cor na frente, uma cor nas costas, que é uma pequenininha no bolso, na altura do bolso, uma maior nas costas. Ele está com esse desenho na cabeça dele. Mas você não sabe. Aí você fala, é R$3. É R$3, você não sabe que tela, o que você gastou de tela, o que você gastou de silk. Você está entendendo? Então tem que fazer essas perguntas. Qual é a arte? Então, se é frente e costa, ou se é só frente, né? Se é só costa. Olha, tem vezes que o cliente quer colocar uma logomarca nas costas, só a logomarca nas costas e uma estampa grande na frente. Muitas vezes eu sugiro para ele, por que a gente não tenta encaixar a logomarca na frente, que você vai pagar só uma tela, só um silk? E o cliente fala, olha, ficou legal, lógico, se não poluir, né? Se não estragar. Aí você escolhe uma forma, porque eu trabalho com criação de arte, então eu sei fazer essa dinâmica com o cliente. Então, eu escolho um lugar que não estraga a logomarca e nem a logomarca estraga a arte. O cliente fica satisfeito e paga bem menos. Entende? Aí ele fala assim, pô, esse cara não é apenas um vendedor de empurrador de produto, ele é um cara que me atende. Ele viu minha necessidade, ele me agradou, ele preocupou comigo. Você tá entendendo? Tudo isso conta, cara. Tudo isso conta. Então vamos lá. Bati o pé aqui. Então, assim, é muito importante isso. Não é só pensar em ganhar. É melhor ganhar sempre do que ganhar uma boladinha um pouco maior de uma vez só e única. A gente pensa assim. Legal? Então, se é frente e costa. Então, o tipo de silk é muito importante. Por quê?
Porque o tipo de silk é para saber assim, esse silk aqui eu vou usar é o quê? É uma policromia. O trabalho de policromia é muito mais delicado do que o trabalho de um chapado, né? Para quem trabalha com isso aí já sabe comigo. Encaixe, telas específicas, né? Retícula, não é? Então cada tipo de silk pede uma dinâmica e essa dinâmica encarece ou não o serviço, o resultado final. Ok? Então, saber o tipo de silk, isso aí é assim, na medida que você está vendo a arte, você é que tem que ter um olho, o reflexo rápido de pensar, isso aqui eu vou usar base d'água, isso aqui eu vou usar emborrachado, tá entendendo? Olha, isso aqui aceita um glitter, olha, isso aqui aceita um relevo, entende? É você que tem que já estar olhando ali, já fazendo sua calculadora funcionar aí. E outra coisa que você, o quinto tópico do número 2, da pergunta 2, que você vai saber também, vai poder identificar com essa pergunta qual a arte deseja silcar, aplicar, é o tipo de tinta que você vai usar. Você não vai cobrar a mesma coisa no silk à base de água e com silk plastisol emborrachado, por exemplo. Você não vai cobrar a mesma coisa aplicando glitter na estampa. Você não vai cobrar a mesma coisa aplicando tinta metalizada, compreende? É diferente. E por que eu falei que isso lá em cima, quando você perguntasse a cor das peças das camisas, ia interferir no resultado aqui de baixo? Lá em cima, se a peça for clara, tudo bem, você não precisa dar fundo. Se a peça for escura, dependendo da cor que ele te pedir que ficava para silcar a estampa, você vai ter que dar fundo. Mais demão, mais puxada, mais aplicação. Tudo isso interfere. Percebe como que é uma trajetória que vai te dando um mapa do custo final? Então é isso, tá vendo? Por exemplo, o que mais que eu perguntei lá em cima? Se vai valer a pena para você, o limite mínimo, ele traz ou você fornece, é a cor das peças, né? Isso, a cor das peças, muito importante, para você saber o tipo de silk e o tipo de tinta, beleza? Vamos lá. A terceira pergunta, que é a última que nós selecionamos para esse conteúdo, a terceira pergunta é: para quando você precisa das peças? Tem uma frase aqui no nosso regulamento que fala assim, o que a pessoa não fez em tempo hábil, ela quer que você faça em tempo recorde. Né? O evento dela, teve um mês para decidir fazer as camisas, aí o evento dela é agora, você está na segunda-feira, é agora para sexta-feira. Esse cliente tem que pagar mais caro do que os outros, por causa disso. Então tudo isso onera, sabe por quê? Dependendo da situação, você vai ter que parar um serviço seu para atender ele, para conseguir encaixar na agenda que ele precisa. Porque ele acha que você tá por conta dele, e não é. Então, essa necessidade, essa exigência do cliente tem que ter preço. Nós cobramos por isso, entendeu? A gente embute algum recurso para poder dar uma preferência para ele aí. Mas o cliente é fiel, é aqui da empresa, mas se ele é fiel, ele compreende a sua situação. Então, se você ia cobrar R$10 da estampa, pelo menos 12, um exemplo, né? 13, 15, depende do seu cliente, depende do seu padrão aí, do seu perfil. Entende? Então, para quando ele precisa? Para quando o senhor precisa disso? Aí às vezes ele fala, não, tá tranquilo, eu quero fazer porque é mais pro final do mês, é pro mês que vem ainda, mas eu quero fazer para ficar livre disso. Tá vendo? Então ele tá te dando uma condição, ele tá considerando a sua agenda. Mas quando ele chega considerando a agenda dele, independente da sua, tô nem aí para sua, vamos dizer assim, né? Porque cliente é assim, né? Parece que tô nem aí para sua agenda. Resolve o meu problema, que é o mais urgente. Todo cliente vai achar que a necessidade dele é a mais importante, é a mais urgente. Entende? E tem aqueles também que não sabem do processo. Ele acha que é só chegar igual pão na padaria. Chegou, pegou, pagou, foi embora. E não é assim. O silk tem um processo, né? Tem uma jornada. Ok? Então, na sua agenda, preço normal que você vai estar acostumado a cobrar aí. Agora, na urgência dele, aí nós estamos sugerindo aqui que você cobre um valor alterado. Beleza? Silcador, eu espero que tenha ficado claro para você aí. São sugestões para você não dar preço errado, sabe? E tá no meio do caminho do serviço ali, tá silcando com má vontade. Como assim má vontade? Puxa, podia ter cobrado o dobro. Ô servicinho chato, não podia ter cobrado o dobro. Ai meu Deus, agora não tem como falar com ele de novo. Ele já deu até o sinal.
entende? Para evitar esse tipo de erro. Então, pega primeiro, porque o cliente gosta. Não, mas você falou, não, mas você tinha falado tanto, agora já é o dobro. O cliente gosta de fazer isso, entendeu? Tem exceções, mas tem cliente que gosta de pegar a gente. Então eu tenho um vídeo meu aí que fala, não entra no jogo do cliente. Para isso a gente tem que se resguardar, né? Se respaldar, tá resguardado de não dar brecha, né? De não dar o direito para o cliente falar isso. Ok? Então fique atento. Eu vou deixar anotei tudo direitinho aqui. Vou deixar até anotado essa planilhazinha. Vou deixar anotado aqui nas como é que eu falo, gente? Nas inscrições aqui embaixo. E para você até anotar, pode copiar, beleza? Eu acho que vale a pena você dar uma lida de novo aí, volta o vídeo, dá uma olhada, porque é muito sério isso aqui. É a porta de entrada do seu negócio. Entende? Para você não fechar o ano aí no vermelho e que você não trabalha para isso, né, Silcador? Beleza? Quero aproveitar, pedir, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para nos ajudar, compartilha esse vídeo, deixe os seus comentários aí se tiver alguma dúvida, ok? Nos ajude aí, e o link do nosso curso está aqui nas descrições para você conhecer, ok? Tamo junto, é nóis, valeu, Deus abençoe.